Fé emotiva. Já ouviu falar? É uma fé que não é de Deus, porque aparenta que é de Deus, mas não é. Porque a pessoa não é impulsionada a crer, e sim a sentir. Todas as vezes que estamos passando por alguma dificuldade, problema ou algo que nos desafia, tememos, sentimos, não pensamos. E se pensamos, pensamos nas coisas ruins que nos pode acontecer. E isso é medo, dúvida, não crença. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Sabe que os discípulos eram seguidores do Senhor Jesus. Estavam sempre cometendo erros, assim como nós cometemos. Mas os erros cometidos dos discípulos são expostos não para a gente julgar, mas para que nós possamos nos identificarmos. Observe o que aconteceu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha a ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha, não é comum sabermos de problemas que vamos enfrentar sabendo que vamos perder e não sentirmos nada, é ou não é? Sempre que ouvimos de algo que nos leva a perder, nos envergonhar, fraquejar, pensamos em fugir. Escapar. É ou não é? Sim, é. Desde que Jesus se identificou como Cristo, ele passou a falar com os discípulos de forma mais detalhada do que iria passar, do que iria acontecer com ele. E que após passar por tudo isso, iria ressuscitar. Mas, ao ouvir tudo isso, os discípulos temeram. Como eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, tudo era motivo para sentir-se inseguro, pois Jesus era o seu porto seguro. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu posso aqui imaginar a situação. Pedro, achando que estava mostrando carinho, preocupação pelo Senhor Jesus, foi repreendido. Com certeza, Pedro não entendeu nada. Assim como você acha que quando você defende o seu sentimento, você acha que é direito seu de sentir-se assim, é ou não é? Jesus repreendeu Pedro quando ele disse: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha só o que a emoção faz com todos nós. Nos faz sentirmos pena de nós mesmos, daquilo que nós temos que fazer. Será que você, ouvinte, está assim? Sentindo pena de você mesmo? Daquilo que você tem que cumprir e que você não tem coragem? Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu estava lendo esses versículos de Pedro, me veio à mente algo que me aconteceu há um tempo atrás, aonde eu ouvi de mim mesmo esse mesmo sentimento de pena. Aonde o meu sentimento de pena veio porque a fé dizia que eu deveria fazer certas coisas, que eu deveria ir nas orações da meia-noite, e eu dizia assim para mim mesmo: daqui de casa eu oro, é melhor. Na época, eu estava realmente com um problema nos braços e era muito frio. Tudo isso era considerado importante para mim. Se eu fosse na oração da meia-noite, eu iria complicar algo que já estava tentando tratar. Mas um dia, apenas nesse dia, com muita dor no braço,
eu me revoltei, pois eu estava fazendo tudo que me era possível para solucionar aquele problema e nada de melhorar. Mas quando eu raciocinei, olha só como é que a fé demanda da gente raciocínio. E esse raciocínio vem quando a gente considera Deus, né? Eu raciocinei e pensei, me revoltei, porque eu vi literalmente fazendo sacrifício no altar errado e não no altar do Deus vivo. Foi quando eu me confrontei tudo aquilo que eu estava vivendo e passei a ir na oração da meia-noite, mas com fé. E é assim que vejo que a coisa é bem sutil. Se não há raciocínio, decisão, sacrifício, pode ter certeza que não vai estar tendo a fé ali materializada. Vamos estar agindo de forma natural. Olha só, quando Jesus ouviu aquelas palavras de Pedro, né? Pedro disse assim: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É com emoção, não há como tratar nada. Não tem como você tratar a emoção com carinho. Tem que colocar a emoção no lugar dela. Quer se sujeitar a Deus e não a sua própria vontade. Ouça, ouvinte, quando você estiver sentindo algo com pena de você mesmo, do sacrifício que você tem que fazer, não há outra maneira de combater a emoção senão raciocinando, colocando Deus em primeiro lugar. E realmente, gente, para colocar Deus em primeiro lugar, você tem que ser decidido, você tem que se corrigir, você tem que expulsar aquilo que faz mal. E isso que Jesus fez, pois como ele estava em um corpo que sente tudo que sentimos, era mesmo uma tentação para ele ceder, pois ir a um lugar que faria Jesus padecer, é óbvio que não dava nenhum prazer naquilo, na carne do Senhor Jesus, mas era o que ele tinha que fazer para salvar a humanidade. Assim como muitas coisas que a fé nos pede, não é fácil, nos faz padecer a nossa carne, mas esse é o preço daqueles que querem servir a Deus em primeiro lugar.